Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês o livro Um Gosto e Seis Vinténs do William Somerset Maugham. Este autor é o mesmo de O Fio da Navalha e Ser Vida Humana. E eu já fiz um vídeo aqui sobre autores que merecem mais reconhecimento, eu citei ele. Por que esse autor me interessa tanto? Ele, do ponto de vista literário, ele inova, faz coisas interessantes? Não faz nada demais, mas também não faz nada de menos. O que eu gosto dele, como ele trata de coisas muito simples e de maneira muito profunda. Aqui a gente tem a história de um homem que larga tudo, né? Família, filho, uma vida estável, e vai tentar ser pintor. Quando eu comecei a ler este livro e descobri que essa seria a história, esse seria o mote, eu falei, nossa, mas parece a história do Gauguin, aquele pintor francês. E depois parei, deixa eu pesquisar, ver se isso tem a ver com Gauguin. Aí eu li um comentário sobre este livro e realmente o autor se inspirou na vida de Gauguin para fazer este livro. Então, assim, não é uma biografia de Gauguin, mas ele se inspirou em Gauguin. O que acontece na vida de Gauguin acontece na vida do Charles Strickland, né? Do ponto de vista de mudança de vida só, o que acontece antes não. Aqui o Charles é inglês, né? E o Gauguin era francês. Antes de falar do livro, eu então vou resumir o que aconteceu na vida de Gauguin para vocês estabelecerem o paralelo. Gauguin, ele era um advogado em Paris, século XIX, casado com alguns filhos e levava uma vida ok, né? Assim, pelo menos socialmente é o que aparentava. Até que ele larga a esposa, sem nenhum motivo aparente, abandona a família para tentar ser pintor. Abandona a carreira, abandona tudo, para tentar ser pintor. Todo mundo achou um escândalo, achou que ele estava enlouquecendo, mas enfim. Tentou ser pintor e tal, e depois ele vai para o Tahiti. E no Tahiti, Polinésia Francesa, ele entra em contato com a parte de si que o interessava. Ele entra em contato com a sua capacidade de pintar. Ele começa a estabelecer alguma relação com o seu vazio. Quando eu falo seu vazio, quer dizer o quê? Ele estabelece uma relação com o transcendente que o completa. E ele pinta. Pinta de maneira, acho que quase neurótica, né? Ele é acometido por aquela profusão de cores, de tropicalidade, de frutas, de nativas. Ele até se casa, vai morar com uma nativa a quem pintou absurdamente e ficou fascinado pela manga, né? Ele dizia que a manga, sim, era a fruta do pecado e não a maçã, e pintou várias coisas. Eu fiz um post sobre um quadro do Gauguin, né, na série Foco nas Artes, sobre um quadro do Gauguin que tem aqui no MASP. Eu comento o quadro, que é Pobre Pescador, e comento um pouco a vida de Gauguin. Então, se você tiver interesse, dê uma olhadinha no post e pesquisem em obras de Gauguin para vocês entenderem o que eu tocava. Ele, claro, estava imbuído por um sentimento de busca essencial das coisas, um sentimento que acometeu muitos ali do século XIX, né, os que tinham sensibilidade. Então muitos artistas se voltaram para o que era considerado primitivo. É claro que o imperialismo ajudava, né? Então a exploração, em todos os sentidos, quando eu falo exploração no ato de conhecer, a exploração econômica também de países de continentes como África, América e Ásia, deixou os europeus assim atônitos. Então os europeus entraram em contato com a cultura japonesa, com as máscaras africanas, como foi o caso de Picasso, e com muitas coisas aqui da América. Então eles ficaram atônitos com tanta coisa, e quem tem sensibilidade se deixa tocar. E, claro, a busca pelo primitivo se tornou cara a muitos artistas da época, inclusive Gauguin. Vou parar por aqui, que eu acho que só isso interessa para este vídeo. E aqui a gente tem o Strickland, que é inglês e não francês como Gauguin, casado
2 filhos e abandona a esposa para tentar ser pintor. Quando ele abandona a esposa, todos pensam que ele abandonou por conta de outra mulher. É o que a maioria pensaria. Pensem que é o que mais fazia sentido naquela época e é o que mais faz sentido hoje, muito tempo depois, hein? Mesmo hoje a sociedade não aceita com muita facilidade ou com muita compreensão uma pessoa que abandona a vida estável para tentar algum outro tipo de vida. A explicação que todos querem achar é que largou porque se apaixonou por outra pessoa, porque fugiu com outra pessoa. Normalmente é isso. Então pense que naquela época era mais difícil ainda de aceitar que ele largou tudo para ser pintor. E a esposa até fala, não, as pessoas não podem saber que ele me largou, me abandonou para ser pintor. Deixem pensarem que foi por conta de outra mulher. É o que ficava bem para ela, era o que fazia sentido. Senão ela despertaria mais interesse negativo, né? Especulação, fuxico, fofoca a respeito dessa situação em que vivia. E quem conta essa história? Quem conta essa história é um amigo. Amigo assim, ele conhecia pouco a esposa e ele conta essa história. Aí a gente tem as impressões dele sobre o Strickland e ele vai acompanhando, porque a esposa pede para ele investigar e ir atrás do marido dela em Paris, né? Porque ele abandona e vai para Paris, para tentar descobrir o que aconteceu, enfim, para tentar negociar a situação, e aí ele acaba contando essa história toda. Então, é uma narração em primeira pessoa deste espectador aqui, ou seja, uma pessoa que acompanha a vida. Esse tipo de narração é um recurso utilizado quando o que está em xeque é a personalidade do outro. É tentar entender por que determinado personagem age dessa forma e não daquela, porque esse personagem é como é. É o recurso utilizado em O Grande Gatsby, que eu vou deixar aqui. É um recurso muito bom porque cria um clima assim, um meio misterioso em torno de uma personalidade, que às vezes pode parecer até uma lenda, como era o caso do Gatsby, né? Então a gente o leitor fica interessado em saber o que moveu a pessoa a agir daquela forma. E o narrador está imbuído dessa mesma curiosidade, essa busca pela compreensão. É um tipo de narração que funciona bem para uma situação dessa. Então aqui a gente tem este narrador que vai atrás do Strickland para tentar entender o que aconteceu. E o que nos chama a atenção? A personalidade do Strickland. Ele é uma pessoa totalmente fria, egoísta. E a gente pode pensar, nossa, uma pessoa que largou tudo para ser pintor é no mínimo sensível. Ele é sensível. Na verdade, assim, ele tem uma personalidade altamente ambígua. Então, por um lado, ele é sensível em relação às artes, mas é insensível em relação à família. Se toca com coisas pequenas, mas totalmente indiferente às convenções sociais. Ele não se importa com nada. Então, quando o narrador vai atrás dele em Paris para tentar entender o que aconteceu, tentar dissuadi-lo, olha só o que ele fala. O narrador fala assim: que diabo, não se pode abandonar uma mulher sem um tostão. Ele: por que não? Como ela vai viver? Eu a sustentei durante 17 anos, porque é que agora ela não pode se sustentar um pouco. Por que não? Vamos fazer com que tente. Aí, mais adiante, o outro pergunta: você não gosta mais dela? Ele responde: nem um pouco. Pelo amor de Deus, e seus filhos nunca lhe fizeram mal nenhum? Não pediram para nascer? Se você jogar tudo pro alto dessa maneira, eles vão ficar desamparados. Eles tiveram muitos anos de conforto, tiveram mais do que a maioria tem. Além disso, alguém vai cuidar deles. Quando chegar a hora, os McAndrew vão pagar seus estudos. Mas você não gosta deles? São crianças ótimas. Está me dizendo que não quer mais saber deles? Ele responde: eu gostava deles quando eram pequenos, mas agora que estão crescidos, não sinto mais nada por eles. É desumano. E ele responde: eu também acho. E aí, a gente começa a ler essas coisas e vem um outro personagem. E nossa lembrança que é o Meursault
de O Estrangeiro, de Camus. Fiz um vídeo, vou deixar aqui. Ele nos lembra o Meursault com essa indiferença. Mas o Meursault era niilista, hein? Aqui não, ele não é niilista. Ele acredita em alguma coisa, na arte, na tentativa de realizar-se por meio da arte, de se expressar por meio de artes plásticas. Então ele não é niilista, ele só é egoísta. Não que isso seja pouca coisa, hein? Eu não quero amor. Não tenho tempo para isso. É uma fraqueza. Sou homem e às vezes preciso de mulher. Quando sacio meu desejo, estou pronto para outras coisas. Não consigo superar o desejo, mas eu o odeio. Ele tolhe o meu espírito. Anseio pelo dia em que puder me libertar de todo o desejo e me entregar sem nenhum obstáculo ao meu trabalho. Como as mulheres não sabem fazer nada senão amar, dão ao amor uma importância ridícula. Querem nos convencer que o amor é tudo na vida, é uma parte insignificante. Conheço a luxúria. Esta é normal e saudável. O amor é uma doença. As mulheres são instrumentos de prazer. Não tenho paciência para a mania que elas têm de ser companheiras e amigas. Perceba a ambiguidade. Ele tem uma pulsão por vida, por produção, por trabalho, por relação com o transcendente, de produzir arte. Por outro lado, ele não cultiva relações sociais. Então, ele tem pulsão por sexo? Tem, por instinto. Ele fala, eu preciso de sexo. Ele é movido por essas pulsões atávicas instintivas. As relações sociais, as construções sociais, as normas estabelecidas pela sociedade, ele despreza. Depois, o narrador vai para Tahiti e ele não encontra mais o Strickland, mas ele sabe que o Strickland esteve lá, morou lá, e ele fica sabendo da vida do Strickland no Tahiti a partir de amigos em comum. Ele fica sabendo que o Strickland se casou com uma moça local, bem jovem. E aí o comentário a respeito disso. Perguntei se ele estava feliz com Mata. Ela me deixa sozinho, disse ele. Faz a minha comida e cuida dos bebês. Faz o que eu digo, me dá o que eu espero de uma mulher. E você nunca tem saudades da Europa? Não sente falta às vezes da luz das ruas de Paris ou de Londres? Da companhia dos amigos e de pessoas iguais a você? Que seja. De teatros e jornais, do barulho do ônibus nas ruas pavimentadas? Ficou calado durante muito tempo. Respondeu, vou ficar aqui até morrer. Mas nunca se sente aborrecido nem sozinho? Perguntei. Ele sorriu. Mon pauvre ami. É evidente que você não sabe o que é ser um artista. A relação dele com os outros seres humanos é uma questão funcional. É para suprir necessidades práticas. E aqui a gente já tem também uma explicação que nos ajuda a entender essa personalidade. Aqui, o amigo em comum dos dois em Tahiti explica um pouco a personalidade do Strickland, porque ele de alguma forma se sente tal qual. Você sabe como os homens podem ficar tão obcecados pelo amor que chegam a ficar surdos e cegos a tudo ou mais? Não, são tão pouco donos de si mesmo quanto os escravos acorrentados aos bancos de uma galera. A paixão que escravizava Strickland não era menos tirânica que o amor. E aí o narrador fala, que estranho você dizer isso, respondi, pois há muito tempo atrás eu tive a impressão de que ele estava possuído pelo demônio. E o amigo diz, essa é a parte legal. E a paixão que escravizava Strickland era uma paixão por criar beleza. Ela não lhe dava paz, levava-o de um lado para o outro. Era eternamente um peregrino assombrado por uma nostalgia divina. E o demônio que tinha dentro de si era implacável. Existem homens cuja ânsia pela verdade é tamanha que para alcançá-la destrói todas as bases de seu mundo. Strickland era assim. Só que com ele a beleza ficava no lugar da verdade. Só podia sentir uma profunda compaixão por ele. Então, aqui a gente tem um parágrafozinho que nos ajuda a entender Strickland. É mais ou menos aquilo que eu já falei. Ele tinha uma pulsão por vida, uma paixão que era maior que ele. E essa paixão não tinha nada a ver com as convenções sociais. Antes, ao contrário, era oposta às convenções sociais. Por isso que ele ficava
totalmente indiferente às relações sociais, ao impacto que causava, não se importava nem um pouco com o que pensavam dele, se gostavam dele ou não. Ele tinha a certeza de que tinha que produzir. Ele tinha que produzir, ele tinha que fazer o trabalho dele, e isso era mais forte que ele. Era como se ele tivesse possuído, tomado por esta energia maior. E todo o resto não importasse nem um pouco. Aqui o personagem fala: Strickland era assim, só que com ele a beleza ficava no lugar da verdade, né? Porque ele está falando de homens que são movidos pela verdade. Se a gente se lembrar que na Grécia Antiga, belo e verdade eram sinônimos, a gente consegue entender até mais e melhor essa história. Por que ele se achou no Tahiti? Pensem, com essa personalidade, com essa pulsão por vida, por produção, por natureza, pelo primitivo, por que ele se deu bem no Tahiti e não se deu bem na Europa? Porque a gente está falando de um território, assim como a África, assim como a América, em que os valores e as regras da sociedade burguesa não imperavam em totalidade. Então ele estava muito mais próximo do que era natural, do que era atávico. E eu falei para vocês, ele obedecia ao instinto natural. É aquele velho embate de natureza e cultura. As regras sociais o escravizavam, não faziam sentido para ele. Ele se rendeu ao instinto e à pulsão natural. E é fácil isso? Não, não é fácil. Toda sociedade tem suas regras. Não estou falando que no Tahiti não havia regras sociais. Havia, toda sociedade tem regras. Mas as regras ditas mais civilizadas, elas são mais castradoras. É aquela velha história que eu sempre falo para vocês. A quem interessa que as coisas sejam assim? Se a gente está falando de regras castradoras, a gente está falando de um grupo de pessoas que determinou como outras pessoas devem agir, devem ser. Então a gente está falando de uma padronização, de uma formatação. E não é todo mundo que se ajusta a essas regras, a esse formato. É em nome desta ordem formatada e imposta, muitas atrocidades são cometidas. Não é qualquer um que consegue resistir. Antes disso, não é qualquer um que consegue perceber. E percebendo, não é qualquer um que consegue resistir a essas regras. Resistir ao não cumprimento dessas regras não é qualquer um que tem força para romper com as normas. Ele aqui rompeu. A gente tem personagens que romperam com regras sociais? A gente tem vários. Mas a gente tem muitos personagens que pagaram por essa ruptura. A gente tem a Anna Karenina, do Tolstói, que pagou o preço. A gente tem Madame Bovary. Bom, deixar de falar de mulheres adúlteras, o que mais? A gente pode parar e pensar no Meursault, que eu já citei aqui, que era niilista, ele estava pouco se lixando, ele também não ligava para as regras sociais, mas ele pagou um preço também. Todos esses que eu citei pagam um preço. O Strickland não paga um preço, ele se acha. Ele é um indivíduo totalmente esquisito de acordo com os padrões estabelecidos, né? Ele não cede, ele cedeu até os 40 anos, né? E depois dos 40 que ele foi viver. E ele rompe e não paga um preço por isso, e ele não sentiu culpa. Ele não foi contaminado por essas regras, essas convenções religiosas e sociais da cúpula, essas emoções suscitadas por estes institutos sociais, né, que controlam nossas ações. Eu não estou falando que ele era maravilhoso por conta disso, porque ele foi egoísta. Então, assim, ele cumpriu um papel social até os 40 e depois rompeu. Mas até os 40 talvez ele não tivesse muita clareza do que quisesse fazer. Ou tivesse, mas não tinha força para romper. Ele viveu como a sociedade esperava que ele vivesse e depois abandonou isso. Se desde o começo ele não tivesse vivido, ele não teria sido egoísta, mas
Se outras pessoas sofreram por conta do comportamento dele, ele foi egoísta. Ou ele se traía, ou ele rompia. A maioria das pessoas no lugar dele se trai. Trai o outro e se trai também. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. Ele preferiu largar tudo. Isso não é fácil. Isso não é qualquer pessoa que faz. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Por conta dessa personalidade e por conta desse desfecho, né? Assim, ele não se dá mal. Ele se encontrou, apesar de ter rompido com as regras sociais. E eu sempre falo pra vocês, né, é importante você se conhecer, conhecer seu lugar de fala, que é pra você sofrer menos, né, com essas questões todas de imposição, natureza e cultura. Eu não estou falando pra ninguém romper, não, né, não é isso, cada um faz o que quer. Mas eu achei esse personagem muito interessante. Ainda ontem eu estava vendo um documentário sobre a Janis Joplin e no fim o John Lennon, numa entrevista, que é perguntado sobre ela, sobre a morte dela, ele faz um comentário sobre o uso de drogas, né? Porque ela morreu overdose, ela usava muita heroína. E ele fala do uso de drogas, não só estas criminalizadas, mas as descriminalizadas também, como álcool. Ele fala, a sociedade oprime demais as pessoas, a ponto de muitas quererem romper, e para romper com as regras sociais, as pessoas acabam se destruindo. Que foi o que aconteceu com a Janis Joplin. Ela não se ajustava e não é fácil você se manter suspenso, sem apoio, sem bases. Quando eu falo sem base, assim, sem interlocução, sem poder entregar a sua liberdade a uma corporação para tomar conta, seja grupo, seja família, seja religião, seja tudo, esses institutos sociais dos quais a gente se cerca. É muito difícil a pessoa romper com tudo isso e se manter em pé sozinho, seguir a vida que quer seguir. Ele conseguiu, né? O Strickland conseguiu. Ele pouco se importou com o resto. Então eu achei que merecia um vídeo, esse livro, por conta disso. É o que eu falei pra vocês, o Morrow, ele não traz grandes enredos, mas ele traz histórias que, se olhadas bem de perto, ajuda a gente a pensar a nossa própria vida. E é disso que eu gosto bastante. Certo? Esse vídeo já está muito longo. Desculpem o tamanho do vídeo, como sempre, né? Mas muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. E de avaliar esse vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Obrigada, beijos e tchau, tchau.